Olha só, pessoal, já tem algumas pessoas aqui online, então a gente já vai iniciar o nosso papo. Essa live está salva no Instagram. Seguidores dela. E a Ana Rocha, na verdade, eu a considero uma paciente especialista, como ela mesma gosta de se definir. Dentre outras coisas, Aninha, que eu vou deixar que você se apresente, tá bom? A Aninha, ela é coautora. Tá certo. Chamado Lacunas, que inclusive está aqui autografado por ela mesma, ok? E Sim. os melhores capítulos do livro, onde ela traz 3 poesias. Não vou dar um spoiler tão detalhado, tá bom, Aninha? Para que as pessoas possam comprar e ler. Tá bom. Ela traz 3 poesias chamadas de anagrama e uma poesia chamada Lembranças. E, por fim, eu acho que a melhor delas, que define bastante a Ana, que ela intitula de vencedora sim, guerreira não. Essa frase é muito interessante, porque ela carrega muito lugar de fala da Ana Rocha, que vai poder dar uma aula para a gente sobre o que talvez seja o conceito de conquista, vitória, de pessoa bem-sucedida no contexto da pessoa com doença rara. Então, Aninha, a primeira coisa que eu quero iniciar a nossa conversa é que você se apresente. Obviamente, muitos que estão aqui já te conhecem, mas como deixaremos essa live salva, eu quero que a gente consiga, obviamente, deixar para a posteridade esse momento e que você consiga se apresentar para quem está ouvindo. Então, a primeira coisa, eu gostaria muito de saber, né? Todo mundo quer saber quem que é a Ana Rocha, a Ana Carolina Rocha, na verdade. Bem, Ana Carolina Rocha, em primeiro lugar, é uma geminiana. Então, geminianos costumam ser seres inquietos e que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Então, sim, todas as coisas que eu vou falar, vão lá no convite da live, eu faço ao mesmo tempo tudo junto e misturado. Eu sou uma paciente especialista na minha doença rara, chamada epidermólise bolhosa. Sou professora desde os meus 16 anos, então aí vão mais de 20 anos como professora. Sou servidora pública federal. Sou formada pela Universidade de Brasília, sou pós-graduada também. Sou terapeuta holística, trabalho com 2 técnicas maravilhosas que são muito importantes nesse momento que a gente está passando algo tão atípico. Então, esse acompanhamento terapêutico complementar ele é muito importante também. Sou, como o Felipe já mostrou, sou escritora também. No começo desse ano, tive a maravilhosa honra de publicar esse primeiro livro, que não é só meu, são de 13 autores com deficiência. E sou modelo inclusiva. Que mais? Estou esquecendo de alguma coisa? Sou palestrante, sou dançarina. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo, Felipe? Deixa eu ver. Acho que não. Acho que foi bem suficiente. Eu acho que é só isso, gente. E sim, eu sou uma pessoa com deficiência e sou uma pessoa com doença rara. Exato. É muito legal falar isso só ao final, não é isso, Ana? Uma das minhas lembranças, quando a gente se conheceu, primeiro eu vou falar como eu conheci a Ana. Só deixar assim, antes dessa fala, que eu vou tentar falar o mínimo possível, já que a intenção é ouvir a Ana. Falar pra caramba. Eu tenho um traço geminiano, digamos assim, tá bom? Tá bom, Ana? Lá longe Tá geminiano. A intenção é que a gente consiga a perspectiva da Ana mesmo. A terminologia, ou talvez o significado do termo lugar de fala, nesse momento está em ascensão, né? Está muito em evidência. Então, nesse momento, é a oportunidade de ouvir o loco social de alguém diante de um discurso. E tudo que a Ana consegue trazer para nós, que é de representativo dessa população. Essa população, apesar da gente falar que é uma população com doença rara, os raros não são poucos. Às vezes nós pensamos que os raros são poucos. No entanto, os raros são muitos
que são diversos. A primeira coisa, lembro quando eu te conheci, Ana, eu acho que a gente bateu um papo no ambulatório, logo surgiu o convite para você dar uma palestra para nós na fisioterapia da Unip, e daí eu pedi o teu currículo. E daí você me fez uma pergunta. Você quer o meu currículo como pessoa ou como pessoa como doença rara? E daí eu falei assim, ó, eu prefiro pessoa, Exato. mas você vai ficar super à vontade para mandar o currículo que você desejar. E daí eu lembro que o seu currículo trazia toda essa bagagem, né? Essa bagagem de uma mulher cheia de habilidades, com muitos talentos, e obviamente associado a esses talentos havia ali a passagem, né? A pincelada da pessoa com a doença rara. Então, a gente não vai deixar de falar de temas um pouquinho desconfortáveis, mas o objetivo é que a gente conheça, Ana, enquanto uma mulher que, dentre outras coisas, tem lá a doença rara, tá bom? Então, a primeira coisa, Aninha, a gente tem, na pessoa com doença rara, eu queria que você contextualizasse para nós, na sua perspectiva, o que seria essa doença rara, o que significa ser uma pessoa com doença rara, o que é que você traz enquanto uma pessoa com doença rara, sendo uma pessoa que tenta ser completamente habilidosa, que tem muitas habilidades, que tenta ter multifunções. O que é que você tenta conceituar para a gente ouvir na sua perspectiva isso aí? Bem, como você disse, a questão da doença rara é ainda algo muito recente na nossa sociedade, então essa terminologia de doença rara é muito recente, e como você disse, nós somos raros, mas nós somos muitos, porque hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de umas 8.000 doenças raras catalogadas. Isso sem contar aquelas pessoas que têm um erro genético e que nem nome para aquela doença ainda não tem. Então, é um universo imenso de doenças e que, se a gente pegar cada doença, a quantidade é pequena. Agora, quando a gente junta todas as doenças raras, nós somos uma parcela muito grande da população. E, em alguns casos, essas doenças raras são visíveis. No caso da minha, que me causa fisicamente a deficiência física também, então as pessoas veem a deficiência física e elas veem as cicatrizes que eu tenho no meu corpo. Mas a grande maioria das doenças raras, elas são doenças ocultas. Ou seja, quando você olha uma pessoa ali sentada no local, você não vai saber distinguir se aquela pessoa tem uma ou não. E, às vezes, ela vai sofrer muita discriminação, como, por exemplo, pessoas que têm doenças raras respiratórias. Às vezes, ela não pode subir uma escada porque ela vai perder o fôlego muito fácil. E quando uma pessoa olha para ela, está ali com aparência saudável e acha que a pessoa está de frescura. Não tem muito essa questão. Existem as doenças raras mais degenerativas, que são mais que a pessoa gera uma deficiência física, gera a questão da pessoa precisar de aparelhos, de respiradores, de coisas desse tipo, que são as mais visíveis. Mas existem muitas doenças raras, muitas pessoas com doenças raras que estão ao seu lado e você não tem a menor ideia. Perfeito, Aninha. Aninha, pensando que vocês são muitos, né? Quando a gente consegue pensar, e eu não sei se é um equívoco, não sei se é algo adequado, a gente conseguir agrupar todo mundo em um conceito só. Né? Apesar que quando a gente vê nas diretrizes, a própria OMS falando a respeito, os conceitos são colocados de forma muito cuidadosa, para que não hajam equívocos. E dentro desse contingente, a gente tenta dicotomizar a partir de algumas características, na verdade, como você colocou, a questão Exatamente. das alterações genéticas, das alterações não genéticas, e assim por diante. Mas uma coisa que chama atenção na sua fala,
Me parece que todos vocês que de alguma forma têm alguma doença rara vão sofrer com o tal do capacitismo. E a gente não tem como falar na tua história sem pensar que muito provavelmente você é um caso, um case assim, de sucesso que esmagou o capacitismo. Então, antes de mais nada, eu queria muito que você esclarecesse para quem está nos assistindo o que seria o capacitismo. E, para mim, antes da sua fala, eu penso sempre no capacitismo como uma ferramenta de opressão e de anulação a pessoas que têm quaisquer deficiências. Eu queria muito ouvir na tua fala, porque se eu pudesse pensar no capacitismo hoje, eu pensaria aquele que foi vencido pela Ana. Tá? Vou pensar agora assim também, tá, Ana? Quando eu pensar em capacitismo. Pois é. Como o Felipe falou, o capacitismo, ele está, assim como raças negras, o capacitismo está para as pessoas com deficiência. Então, o capacitismo é o nome que a gente dá para o preconceito sofrido pelas pessoas com deficiência. E aí, existem duas formas da gente considerar esse preconceito. Uma das formas, que são dois extremos, na verdade. Quando a gente fala de deficiência, a gente sai de um extremo, que é o extremo de achar que a pessoa com deficiência é inválida, que ela é totalmente incapaz, que ela não dá conta de fazer nada por si só, que ela depende totalmente de outras pessoas e que ela não tem nem capacidade de tomar as próprias decisões. E a gente, o outro extremo do capacitismo, que é quando a gente cria essa figura do guerreiro, porque você é um guerreiro, porque você está lutando, porque você é um herói, e não sei o quê, como se a gente fosse você é uma pessoa com doença rara, você virou um super-herói. Então, são dois extremos. E não, nós fazemos parte da diversidade. Existem pessoas de diversas cores, de diversas alturas, de diversas opções sexuais, de diversas cor de olhos, cor de cabelo, etc. E existem de corpos diversos. E isso não nos torna nem melhor, nem pior do que ninguém. Né? A gente fica querendo essa normalidade, a gente fica querendo se encaixar nesse normal, que é algo fictício, criado pela sociedade. Não existe um normal, não existe um padrão, porque todos são pessoas diferentes. Não existe uma folha de uma árvore que seja igual a outra no mundo. Da mesma maneira que não existe nenhuma pessoa no mundo que seja igual a outra. Mesmo que forem gêmeos, univitelinos, blá, 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 eles vão ter alguma característica diferente. Às vezes o tamanho, a altura é um pouquinho diferente, tem algum detalhe diferente, o caráter vai ser diferente. Então são pessoas diferentes. Então é isso que a gente tem que... Todos nós, na verdade, nós somos diferentes. E isso que nos torna iguais. Pelo menos iria pensar. Mas a nossa sociedade tem que evoluir muito no sentido das pessoas com deficiência, das pessoas com doenças raras, porque a inclusão da gente na sociedade é algo muito novo. Eu já ouvi uma palestra maravilhosa de uma ex-colega minha de faculdade, também pessoa com deficiência, hoje psicóloga, a Aline, agora eu já não me lembro o sobrenome dela, mas é uma pessoa formidável. Ela fez uma palestra sobre o histórico da deficiência ao longo do mundo, da humanidade. E aí ela foi pontuando diversas coisas. Então, Hitler mandava fuzilar todas as pessoas com deficiência.
Na Grécia também as pessoas com deficiência eram condenadas à morte. Diversas tribos indígenas, né, sacrificavam as pessoas com deficiência por julgar que elas não tinham condições de sobrevivência. Né? E se a gente for pensar, até a década de 80, a gente tinha as pessoas com hanseníase sendo isoladas da sociedade. Né? Completamente sitiadas as pessoas com hanseníase. Isso é tudo muito novo, essa questão da inclusão da pessoa com deficiência. Já porque o pior da deficiência não é a deficiência em si, mas é essa questão do preconceito, que é um preconceito velado que a gente recebe. Muitas vezes recebe-se um preconceito explícito, muitas pessoas passam por situações horríveis. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa de mais sorte, meus anjinhos da guarda, eles me ajudam bastante em diversos aspectos, mas é um preconceito velado que acontece o tempo todo, nas pequenas atitudes. Para dar um exemplo muito simples, eu tenho atrofia nas minhas mãos, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, eu não sou uma pessoa sem mãos, porque as pessoas acham que mãos são só dedos. Elas esquecem que uma mão é composta de uma... Esquecem que é composta também, tem a continuação que é o punho. Então, se eu faço esse movimento aqui com o punho, quer dizer que tem alguma coisa depois do punho. Não é verdade? Né? Fisioterapeuta está aqui que não me deixa mentir. Então, eu tenho essa atrofia dos dedos das mãos, que eles estão encapsulados, e um preconceito velado que direto eu sofro se eu tenho que preencher algum formulário, assinar um recibo, sei lá, qualquer coisa do tipo, as pessoas ficam olhando para mim com aquela cara de sem saber o que fazer. E aí, muitas vezes, assim, elas viram elas mesmas e falam que vão preencher aquele documento para mim. Se eu estou acompanhada com alguém, elas entregam a caneta para a pessoa que está junto comigo. Né? E, ao invés de me perguntar, tem muitas pessoas que perguntam o que é o correto. A pessoa me perguntar, você escreve? Sim, eu escrevo, eu assino, muito obrigada. E a gente passa pela situação vexatória eu passo pela situação vexatória de muitas vezes eu ter que repetir 2, 3 vezes para a mesma pessoa, dizendo, não, eu assino, pode me dar a caneta. E a pessoa não acredita. Sabe? E do que 90% de vocês que estão aí assistindo, viu? Isso eu garanto. Desculpa, Aninha, cortou um pouco. Então, são esses pequenos preconceitos que a gente passa. Ana, o que é tão engraçado no capacitismo é que, de fato, alguém perguntou aqui, mas não seria por desconhecimento? Só que a falta de conhecimento, ela requer uma observação. As pessoas que sofrem com capacitismo, geralmente, elas sofrem com a observação associada a um preconceito. Todo mundo já espera o seu desempenho para determinada atividade que ele acredita que você terá. Então, a história da cultura, sem dúvida alguma, por exemplo, para quem não sabe, mas a Ana consegue colocar o próprio óculos, ela mexe no próprio celular, ela assina todos os documentos. O que mais, Ana? E as pessoas podem pensar que você não faz. Bem, vamos lá. Eu moro sozinha, eu dirijo meu carro. Né? Eu utilizo muito bem um computador, eu sou formada em informática, digito mais rápido.
Em alguns momentos, ok. Alguns tipos de roupa, por exemplo, zíperes, botões, eu já tenho uma maior dificuldade. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu ficar me limitando, eu não consigo fechar o zíper, vou ter que pedir para alguém. É claro, eu tenho uns vestidos de festa com zíper, né? Qual é a mulher que não precisa de ajuda para fechar um zíper de um vestido de festa, né? Porque geralmente eles não ajudam muito. Mas as roupas do dia a dia, eu não vou ficar naquela de dependo de alguém para fechar a minha calça. Não, eu vou comprar calças que não tem botão nem zíper, simples assim, sabe? Então, assim, vai muito da mentalidade da pessoa também. Porque às vezes a pessoa, ela própria cria uma barreira para si mesma. Né? Eu vejo, por exemplo, outras meninas, às vezes adolescentes com epidermólise bolhosa, que querem estar naquele padrão da normalidade, e não, porque eu tenho que conseguir fechar o botão de uma calça jeans. E para usar calça jeans? Eu tentei usar calça jeans na minha adolescência, aquele negócio me apertava tanto, me incomodava tanto. Era um tecido tão grosso. Aí, quando lançaram as calças jeans de lycra, eu falei, meu Deus, agora é a solução, né? Mas aí, mesmo assim, eu falei assim, não, esse negócio é tão desconfortável, tão horroroso, que eu não sei para que as pessoas usam isso. E eu fui adotar outro estilo de roupa e tá tudo certo, gente. A gente não tem que estar enquadrado nessa caixinha que todo mundo quer, né? Passa pelo capacitismo também, só para a gente são idades básicas que qualquer pessoa com alteração ou limitação, seja ela permanente, seja ela em curso, seja ela transitória, necessita, pensando inclusive do ponto de vista dos espaços urbanos, as pessoas com deficiência, sejam elas pessoas com doenças raras ou não, sofrem em muitos países com a infraestrutura que não pensa na diversidade. Como você falou que a pessoa com doença rara, ela na verdade faz parte desse contexto, desse contingente de pessoas diversas, teoricamente os espaços urbanos também deveriam ser pensados ou repensados para vocês. Eu sei que você se locomove super bem, na verdade, você é minha vizinha e você anda pra caramba, né? Você sai daqui com uns trajetos bem parecidos com os meus, vai para HUB, volta, com uma boa mobilidade. Como que você vê essa questão da mobilidade? Pois é. Hoje, o conceito, a classificação mais recente de deficiência física de deficiência pela Organização Mundial da Saúde, ela considera não só as limitações da pessoa, mas as limitações da pessoa em interagir com o ambiente. Então, o problema não é a pessoa. O problema é se o ambiente está adequado para as capacidades daquela pessoa. E aí a gente encontra a limitação dos espaços urbanos. Neste momento, eu estou ainda precisando sair usando uma cadeira de rodas, porque eu passei por 2 cirurgias no ano passado e eu ainda estou em recuperação. Inclusive, estou sentindo do Felipe e da Patrícia lá no hospital universitário, né? O ginásio maravilhoso que a gente tem lá, mas infelizmente nesse momento não é possível, mas estou morrendo de saudade. E então, o que acontece? Eu venho pensando muito nesta questão da mobilidade urbana, porque eu tenho que pensar se o local que eu quero ir, eu vou conseguir chegar com a cadeira de rodas ou não. Porque dependendo do prédio que eu for, por exemplo, só tem escada, não tem rampa.
Então, às vezes, eu deixo de ir em algum local por causa disso. Então, eu tenho que escolher os locais que eu consigo ir. Também não adianta para mim um local que não tenha uma vaga para pessoas com deficiência próximo. Aqui em Brasília, principalmente quando a gente fala aqui da região central, até que a gente tem muita sorte. Porque cada quadra comercial, cada dupla de quadras comerciais tem 2 vagas preferenciais, no mínimo. Então, isso facilita bastante a minha mobilidade pelo comércio. Mas tem regiões da cidade que eu não... Por quê? Porque não adianta para mim eu ter que parar o mundo para ir andando até o local. Porque se a distância for longa para mim, eu vou me cansar. Se eu não tiver calçadas adequadas, eu posso machucar o meu pé pela fragilidade do meu pé. Então, dependendo do local, muitas vezes eu deixo de andar pela calçada e tenho que andar pelo asfalto. Aí, às vezes, você quer andar pelo asfalto. O asfalto é aquela massa se desmanchando, que é mais brita do que tudo. E meus pés e brita são 2 coisas que não combinam. Então, muitas vezes, é uma sinuca de bico para você ir em certos locais, porque eles não me garantem uma condição física de eu chegar até ali. Então, é esse tipo de coisas que causa a nossa limitação. Não é o fato de eu ter uma limitação que me causa limitação. A limitação está no fato de que eu não tenho calçadas adequadas, eu não tenho rampas em todos os prédios, no momento em que eu ainda estou com dificuldade para subir escada. Ou se tem escada, às vezes tem uma escada boa, mas não tem colchão, aí não adianta, porque eu estou precisando segurar no corrimão, e aí? É esse tipo de questão que limita a gente. Afeta a participação de vocês, não é isso, Aninha? E é angustiante essa tua fala, 72 anos após a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É angustiante pensar que em 2016, não é recente, a gente aprovou a inclusão, me corrija, e a nossa Constituição, lá de 80, é já, obviamente, fundamentais a todos, e a todos incluir, obviamente, a pessoa com deficiência. Dentre os direitos fundamentais, está lá o direito que garante a nossa participação. Exatamente. A gente está em 2020 questionando até que ponto as limitações físicas, orgânicas do sujeito, de fato, limitam a sua participação. Porque não são só questões orgânicas, não são só questões físicas. Nós temos as questões ambientais, as questões externas ao sujeito. E se as questões não forem melhoradas, provavelmente nós teremos mais relatos, porque inclusive a gente fala no tópico, que é a questão de você ainda ter o topo da pirâmide. E o topo da pirâmide, portanto, não só em nível, mas pensando em contingente. Se ao falar das suas conquistas, da sua trajetória, você provavelmente, a gente vai estar pensando em um caso que ainda é uma exceção. Então, inclusive, para a gente começar a passar, eu quero, obviamente, além de você a sua trajetória, quero que a gente consiga refletir como teremos mais pessoas com doenças raras, com trajetórias tão inspiradoras quanto a tua. Então, vamos falar um pouquinho da trajetória, Ana, que daí é só obviamente, coisa boa. Vamos lá, fala pra gente. Vamos lá, com certeza. Eu acho que o primeiro fator importante é que eu cresci sem ter essa consciência de pessoa com deficiência ou de pessoa com doença rara como a gente tem hoje.
Porque isso é uma faca de dois gumes, na verdade, Felipe. É importante hoje a gente ter esses conceitos, a gente firmar a nossa posição e podermos correr atrás dos nossos direitos. Mas, infelizmente, se a gente for olhar no grosso da internet, a maioria do que a gente vê sobre pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras são aspectos negativos. Então, eu não sei se eu seria a pessoa se eu tivesse sido, se eu tivesse nascido na era pós-internet. Entendeu? Porque eu cresci, tudo bem, eu sabia que eu tinha uma doença, e eu sabia que a minha doença era rara, porque eu cresci sem conhecer ninguém com a minha doença. Eu fui conhecer pessoas com a minha doença quando eu já era adolescente. E eu fui conhecer crianças pequenininhas. Então, eu fui saber que existiam pessoas adultas com a minha doença quando eu já era quase adulta. Né? Então, e também é muito interessante porque eu não tinha em mim o conceito de que eu era uma pessoa com deficiência durante o meu crescimento. Eu não sei porque, assim, por explicar como, mas na minha cabeça ali, de alguma forma, as pessoas com deficiência eram quem? Era o cadeirante e o cego. Não me pergunte por que eu tinha esse conceito, tá? Mas eu tinha esse conceito, né? Então, eu cresci sem entender que eu era uma pessoa com deficiência. Sabe quando que eu fui descobrir que eu era uma pessoa com deficiência? Quando eu passei no vestibular na Universidade de Brasília. Aí que eu fui descobrir que eu era uma pessoa com deficiência. Porque na UNB existe um programa de apoio às pessoas com deficiência e eles me pescaram lá e me chamaram para ir lá conhecer. E na minha primeira visita, eu fui lá e assim, esse lugar não tem nada para me ajudar, não estou precisando de ajuda. Mas aí no semestre seguinte teve uma questão que apertou, e aí eu falei, não, vamos lá pedir ajuda para aquele pessoal lá, vai oferecer ajuda? Vamos ver se eles me ajudam. E aí eles me ajudaram, eu me inseri no programa e passei a conviver com outras pessoas com diversos tipos de deficiência que estavam no universo da universidade ali na minha época. Então, aí que eu fui compreender que eu era uma pessoa com deficiência. Então, de uma certa forma, isso para mim, enquanto o meu crescimento, isso me foi muito saudável, porque eu não me enxergava como segregada dos outros. Eu sabia que eu era diferente, mas eu sou diferente, ok. Mas não tinha esse peso, entendeu? Então, isso fez com que eu fosse sempre uma pessoa que corresse muito atrás das coisas, porque eu não tinha aquela coisa de pessoas me dizendo, você não consegue. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode brincar. Exatamente. Isso foi, você tinha 18 para 19 anos, 20 anos, por aí, Aninha? Quando você Isso, eu tinha 19 anos quando eu fui ter consciência da minha deficiência. Já tinha 19 anos. Interessantíssimo isso você trazer à tona, porque de fato a gente ainda desconhece a diversidade dentro da deficiência. De fato, para mais visível, compreender que a deficiência ela é visual, ela é física do ponto de vista da locomoção, de ver alguém no meio de locomoção auxiliar, né, numa cadeira de rodas, ou com a bengala, ou com a muleta. Isso é muito interessante, porque, de fato, provavelmente, pessoas que te viam quando criança, se você tivesse alguma alteração na pele, pensariam que aquilo ali era completamente transitório. Ou até mesmo, no desconhecimento, contagioso, porque a pele traz muito essa percepção para muita gente. Não é isso, Aninha?
Não sei enquanto adulto, Exatamente. experiência para nos contar a respeito disso, mas a pele traz muito essa percepção do contágio, né? De ser talvez uma via para a doença, o que na epidermólise não tem nada a ver, o que na maioria das doenças que a gente conhece, que tem uma repercussão crônica na pele, isso tem alguma relação. Mas me fala uma coisa, Aninha. Quando você se percebeu com deficiência, foi pesado? Mudou a perspectiva da Ana lá, a garota, que achava que era diferente, mas que estava tudo bem? Ou continuou tudo bem? Para mim, continuou tudo bem. Foi uma descoberta importante entender essa diversidade, porque, assim, eu durante toda a vida, assim, eu tive eu estudei com uma moça com deficiência auditiva, mas, por exemplo, o meu primo que era cadeirante, eu até entendia que ele era deficiente, ele não trabalhava e tudo isso. Mas a minha colega de turma, que era deficiente auditiva, eu não entendia eu não entendia ela como deficiente. Então, isso para mim foi, assim, eu fui convivendo naturalmente depois que, já com 19 anos, que eu fui entender essa multiplicidade, aí eu fui buscar, junto ali com os outros colegas com deficiência, entender toda aquela multiplicidade que se apresentava na minha frente. E fui aprender sobre os meus direitos. Então, com 20 anos de idade, eu fiz o meu primeiro concurso público, porque, por meio de outros colegas da universidade com deficiência, que eu descobri que existia cotas em concursos públicos para pessoas com deficiência. E, embora eu trabalhasse desde os meus 16 anos inglês, no curso de idiomas que eu sempre estudei, eu sabia que ali não seria o meu emprego para sempre. Até porque eu estava me formando em outra área, estava me formando em ciência da computação. Então, eu não ia passar o restante da minha vida dando aulas de inglês. E aí, quando me apresentaram essa possibilidade, olha, você pode fazer concurso público e você vai concorrer numa outra lista com pessoas com deficiência. Então, foi uma grande oportunidade que eu enxerguei. E a gente está em Brasília, a gente sabe que aqui, né, é onde mais tem concursos públicos, porque tem tanto a esfera estadual quanto a esfera federal. Então, eu falei, é a oportunidade que eu tenho de ter um bom emprego e de ter uma qualidade de vida. Então, com 20 anos, eu fiz o meu primeiro concurso público para técnico de informática e passei em primeiro lugar na lista de pessoas com deficiência. Comecei a trabalhar. É claro que hoje em dia a concorrência já não está mais tão simples assim. Muito mais pessoas estão com essa consciência, então a concorrência já está bem maior. Mas eu peguei uma fase muito boa, em que eu passei em vários concursos. Nível médio foram vários que eu passei. De nível superior eu passei, quer dizer, eu cheguei a ser chamada, né, em 2. Eu fui chamada para onde eu estou hoje, depois que eu já estava gostando do local onde eu estava, e resolvi ficar. Então, foi o que me abriu as portas de ter essa possibilidade de ter a empregabilidade com qualidade e de hoje, por exemplo, eu poder estar de licença médica, né, como eu falei, por conta de 2 cirurgias que eu fiz ano passado, e ainda não estou totalmente reabilitada, e eu ter a tranquilidade de estar recebendo o meu salário todo mês. E de poder estar arcando com as minhas despesas com tranquilidade, com segurança. Que nenhum outro emprego vai te dar. Nenhum outro empregador particular vai te dar essa segurança. Né? O
direito ao trabalho, o direito à seguridade e o direito à saúde. Exatamente. Básicas, se a gente pensar do ponto de vista da instrumentalização da lei em si, mas se a gente pensar do ponto de vista de um recorte social, a gente vê ainda que é um direito fundamental que ainda permeia camadas específicas da sociedade, está na pessoa com deficiência, e daí se me corrija se eu estiver errado, a gente tem ainda uma cobertura ainda menor. Por quê? Porque a gente tem, como você falou, né? A gente tem uma ascensão de muitas pessoas com deficiência hoje ao trabalho e ao trabalho estável, devido a toda essa política que vem lá atrás, que vocês, pessoas com deficiência, tentaram, né? É uma coisa que tem lá na década de 70, esse movimento de vocês, para conquistar o lugar mínimo, direito fundamental. Então, isso Exatamente. é lindíssimo de ouvir. É lindíssimo de ouvir. Mas continua, Aninha, por favor. Exato. E aquela questão da gente trabalhar de igual para igual. A gente não está ali de favor. A gente ralou, a gente estudou pra caramba para estar naquele emprego. E a gente vai ser exigido da mesma forma. Eu me lembro da muito linda, assim, que ela... Eu fiquei sabendo depois, quando eu fui admitida e tudo, chegou lá a listagem para ela e aí falaram, olha, você vai receber aí tantas pessoas da informação, os técnicos aí, e tem uma moça que não tem mão, né? Que é o grande julgamento que as pessoas me fazem. E aí falaram isso para ela. E aí ela, tá, aí ela virou para outra colega e falou assim, olha, o que eu vou fazer? Eu vou recebê-la e eu vou passar serviço para ela. E o que ela não der conta de fazer, ela que me avisa que não dá conta de fazer. E ela me botou na mesma relação que os outros novatos. A gente tava precisando de gente pra caramba, tinha um volume de serviço grande acumulado. E ela me botou na relação do mesmo jeito. E eu fui indo na relação do mesmo jeito com todo mundo, né? E ao longo do tempo, que ok, a gente foi vendo algumas limitações que tinham, às vezes uma adaptação ou outra que era necessária, mas nem tanto em termos de trabalho, mas muitas vezes do ambiente mesmo, que eu estava ali, não é? Aninha, só para te falar uma coisa, né? A questão que vocês provavelmente passam no trabalho é uma questão que assim, é muito comum as pessoas julgarem competência para atividades específicas a partir de um aspecto físico. Então, as pessoas que elas têm quaisquer características físicas diferentes, elas vão ter um julgamento quanto à sua competência para executar algumas tarefas. E isso seria Exato. de desconstruir quando a gente percebe que para tarefas específicas a gente vai precisar também ter um olhar específico, ter especificidade, seja para realizar, seja para analisar, né? Então a pessoa que está realizando uma tarefa específica, ela não necessariamente ela precisa de uma característica física. Muitas vezes a característica pode ser puramente intelectual. Exato. Então, no caso, exatamente, eu gostaria muito que você falasse para nós, diante dessas demandas e desses cenários, o que para você sintetiza as suas conquistas? O que para você sintetiza o que é conquista? Nossa, que pergunta, hein, Felipe? Essa você arrasou. Eu acho que vem muito do... Eu acho que vem primeiramente do meu caráter, que eu tenho um caráter muito forte. Isso é uma característica minha. Então, eu sou aquela pessoa que eu não me dou por vencida
se eu acreditar que eu dou conta e você me disser que eu não dou conta. Eu vou tentar. Se eu botei na minha cabeça que eu dou conta, eu vou tentar. Eu tento uma, tento duas, três. Se eu quebrar a cara na terceira, eu falo, ok, não dou conta. Vou desistir disso aqui, eu vou pedir ajuda, se é algo que dá para pedir ajuda, né? Então, eu tenho muito essa característica. Então, foi ela que fez eu ser tudo que eu sou. Para eu tirar a carteira de motorista também. Eu desisti a primeira vez, larguei de mão de tanta raiva que eu passei no Detran, aí eu desgastei com a minha saúde, porque o emocional influencia no físico, eu adoeci, fiquei malzona fisicamente, e aí depois eu voltei e falei, não, eu botei na minha cabeça que eu dou conta de fazer esse negócio, eu vou fazer esse negócio. E aí eu fiz a prova de carteira de motorista, foi 3 vezes, banca do Detran. Foi a primeira que não deu certo, que eu fiz e que eu não passei, e aí a outra que eu fiz e passei. Então eu sou muito assim, se eu coloco uma coisa na minha cabeça, é difícil alguém tirar essa ideia. E eu acho que todos nós precisamos ser assim. Nós precisamos essa vontade. E a gente entender que acho que um dos recados mais importantes para pais, para mães, para familiares que têm a tendência de o quê? Pegar a pessoa com doença rara, enfiar, numa bolha. Fechar aquela pessoa, dar tudo na mão, não incentivar aquela pessoa a conquistar por si só. Nas pequenas coisas do dia a dia, desde pequeno, você tem que se virar para fazer. Então, isso que faz com que você perceba que você é capaz. A gente não pode ser capacitista. Acho que essa é uma mensagem boa também, não é isso, Ana? Quem estiver Exato. ao lado, a gente não pode ser capacitista. A gente não pode subestimar o que faz alguém com alguma alteração. Então, Ana, eu sei que você é uma mulher, na verdade, movida a desafio. Em síntese, eu sei que você é essa mulher movida. Então, me fala o seguinte, eu sei que depois que você se formou, você passou por adaptação, você fez várias outras atividades, você treinou as suas habilidades. Inclusive, para quem não sabe, a Ana adora malhar, ela adora exercício ativo resistido, ela adora um pezinho, não é isso, Ana? Ela adora vencer um peso, ela se sente movida a vencer algumas cargas. Mas uma coisa diferente que surgiu na sua vida, Ana, foi, eu quero que você fale, obviamente, foi a questão de você conseguir fazer uma formação como terapeuta holística e passar, inclusive, a contribuir de forma complementar com algumas alternativas de tratamento, que você pode falar melhor do que eu, porque eu não conheço a fundo, e que, inclusive, você ajuda pessoas com doenças raras e pessoas sem doenças raras. Ou seja, nesse momento, a Ana vira um pouquinho a cadeira e ela passa, na verdade, a atuar como um agente de tratamento, digamos assim, como alguém que consegue também ajudar na perspectiva da saúde das pessoas. E daí eu vou aproveitar para falar um pouco como você chegou nisso, qual a ação, tá? E não quero que você deixe de responder a pergunta. Como que a gente pode ter mais Anas nos espaços públicos, no serviço público, com voz, com... Né? Isso aqui é um lugar importante, isso aqui é um espaço importante. Como a gente vai ter mais Anas? Quero saber isso também, Aninha. Você não está me ouvindo? Ana? Ixi, o som tá falhando para mim. Bem, não estava te ouvindo também. Você me escuta? Você quer que eu repita a pergunta? Não te ouvi, o final. Não me ouviu no final? Mas enfim, eu vou comentar aqui um pouquinho do começo que eu ouvi.
Eu queria saber como é que está meu tempo, que eu acho que está quase acabando. Deixa eu ver. Se acabar, eu vou pedir o seguinte, pessoal. Uhum. Foi muito importante eu ter me tornado terapeuta por qualidade de vida e por autoconhecimento, já que eu estava lidando com uma doença, que eu estou lidando com uma doença que até hoje a gente não tem. Nós queremos ter qualidade de vida para a gente conseguir desempenhar o nosso papel na sociedade. E aí, com isso, eu entrei em contato com algumas terapias aí ao longo da minha jornada, principalmente desde 2014, que essa minha busca se acentuou, embora eu meditasse desde criança já. E comecei esse meu trabalho como terapeuta já tem 5 anos, trazendo qualidade de vida para as pessoas em geral, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, pessoas com diversas questões aí, porque as nossas questões fundamentais, elas são muito semelhantes, estão muito relacionadas com medos, com traumas que a gente teve. Isso é comum a todo ser humano. E aí, com isso, eu fui criando, fui fazendo atendimentos, fui aprendendo novas terapias, e hoje eu estou com muito orgulho de poder estar aqui junto com você, com a tua audiência, para poder estar apresentando um curso que eu estou lançando agora. São aulas online, serão 4 aulas online no mês de julho. O nome é lindo e foi proveniente de um sonho de estar dormindo mesmo e sonhar dando as aulas. Então, esse curso se chama Transformação, Vivendo o Seu Melhor. E o princípio dele é transformar através da ação. E aí, nessas aulas nós teremos diversas atividades em que eu vou estar passando conhecimento teórico sobre essas questões de crenças limitantes, de medos que nós carregamos, de traumas que nós carregamos e de como nós podemos transpor. Está trazendo muitas atividades práticas, porque a gente não consegue mudar sem ter atitude. A gente precisa agir. E nesse momento, um fenômeno que está com a questão da pandemia é isso das pessoas, porque elas estão mais em casa, elas estão sem atitude. Elas estão vivendo aquela vidinha que, se estão trabalhando, acordam, se arrumam, comem, vão para o trabalho. Volta para casa, come, ficam algumas horas na rede social e dorme. Se não está trabalhando, substitua o horário de trabalho ou estudo por o dia inteiro na rede social. Ou na televisão assistindo o jornal escorrendo sangue, como eu costumo falar. Aqueles piores da tarde, que aí o sangue assim pinga. É uma coisa horrorosa. E não estão aproveitando, por exemplo, esse momento que a gente está aqui de maneira saudável, trazendo conteúdo de qualidade na internet. Então, vendo muito esse momento dessas pessoas, eu resolvi criar esse curso. Mas é um curso para as pessoas que perceberam que a vida não está bem, que a vida não está fluindo, que tem alguma coisa errada com elas, mas que estão dispostas a mudar. Não é pílula mágica, não é só assistir a aula. A pessoa tem que ter atitude também, né? E depois da gravação, eu vou deixar nos comentários, eu vou deixar o link para vocês entrarem num grupo do WhatsApp que eu estou criando com muito carinho, em que eu vou estar explicando mais sobre esse curso e também vou estar trazendo atividades práticas para a pessoa sentir o clima e perceber se é realmente aquilo que ela quer. Então é com muito carinho assim no coração que eu trago isso para vocês, porque ele tá lindo. Eu só posso dizer isso. Tá muito lindo. Capitulando, será via WhatsApp? Será via grupo de WhatsApp? Eu não tô conseguindo te ouvir.
Agora, Mas pode falar, eu não te ouço. será via WhatsApp o curso. Então, a Aninha não consegue me ouvir, infelizmente, mas o curso da Aninha será via WhatsApp. Serão conteúdos teóricos e práticos que ela vai distribuir com vocês aí ao longo de alguns dias. E ela vai deixar ao final da live o link para os interessados acessarem o grupo. Acho que é isso, Aninha. Aninha, você me escuta? Não estou acreditando. Então, perfeito, gente. Eu não ouvi nada que o Felipe falou. Eu espero que na gravação as pessoas ouçam. Eu espero que vocês me ouçam também. Como eu acho que o nosso tempo está acabando, eu vou já agradecer. Lacunas, maravilhoso também. Quem quiser, só entrar em contato comigo também, me manda um direct, me manda uma mensagem nas redes sociais. Quem tiver interesse no livro e no curso. O livro eu envio pelo correio, quem é de Brasília, que está mais na região central. Nos dias em que eu preciso sair de casa para resolver alguma coisa, eu estou entregando também. Aninha, eu quero te agradecer muito, muito mesmo. Para mim já é um prazer te conhecer, te ter como alguém que eu considero uma amiga. Eu sempre falo que você é uma paciente especialista. Você sempre traz muita informação para a gente aprende muito com você. E para mim, oportunizar o seu momento de fala, o seu lugar de fala, sendo eu um profissional de saúde, onde a gente é tão viciado em falar pela pessoa que tem alteração, para mim é um prazer. É uma desconstrução, é um aprendizado. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade. Eu, mais uma vez, aprendi pra caramba com você. Estou ansioso aí para que a gente possa ter um segundo livro ou para que eu consiga participar do seu curso. Tá bom? As perguntas que surgirem aqui eu vou enviar a Ana Carolina e ela vai responder pra gente e eu publico aí nos nossos stories. Combinado? Aninha, um beijo. Coraçõezinhos, adoro! Eu sou uma pessoa feliz. Beijo, querido. Gratidão a todo mundo que assistiu. Beijos de luz para todo mundo, gente. E até a próxima.